boa tarde. Meu nome é Vânia Pereira, eu faço parte da Missão Esté e eu estarei aqui todas as tardes com você e com a sua família no momento do programa Caminhos com Esté. Eu quero assim agradecer desde já essa nova oportunidade na nossa Missão Esté de evangelizar. Obrigada à Rede Smart de Comunicação, ao Adriano, ao Gabriel, a todos que fazem parte dessa equipe maravilhosa que nos acolhem aqui, nesse estúdio. E de uma forma especial eu quero agradecer a você, que me deixa entrar na sua casa, no momento da sua tarde, no seu trabalho, nessa pausa restauradora com a voz de Deus. Porque nós estamos aqui a serviço. Nós estamos aqui para levar a paz, para que esse momento da sua tarde seja um momento restaurador. Então vamos pedir assim que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós, venha sobre as nossas vidas, venha sobre a nossa casa, o nosso trabalho, os nossos estudos, para que, impelidos por Ele, nós possamos sempre estar dispostos a, com coragem, trilhar cada passo. Que nesse caminho nós possamos estar dando passos juntos em direção ao fortalecimento da nossa fé, da nossa espiritualidade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. São Gabriel com Maria, São Rafael com Tobias, São Miguel com toda a hierarquia. Abra os caminhos da nossa vida. Abra, Senhor Jesus, pela intercessão de Nossa Senhora, porta do céu, todas as vias. Nossa Senhora, porta do céu, passa na frente. Mais uma vez eu quero desejar boa tarde a você que está nos acompanhando pelo aplicativo, mas também pelo YouTube, por toda a interação, você que já está nos dando aqui boa tarde, a Berenice, a Alessandra, um abraço, um beijo para cada um de vocês. Continue interagindo conosco, participando deste momento de oração. Esse momento só faz sentido porque tem você aí do outro lado participando conosco. Hoje nós vamos falar um pouquinho da palavra coragem. O que é coragem para você? O que é coragem no sentido da vivência? Porque muitas vezes nós pegamos o Google. Se eu pegar hoje, a gente não fala mais o dicionário, né? A gente fala o Google. Então, se eu pego o meu celular e eu vou lá e consulto, a gente vai ver o significado dessa palavra. Mas nós queremos trazer para você aqui, nessa tarde de hoje, o significado da palavra coragem no sentido do que Jesus nos ensina. A Missão Esté, ela nasceu em 2016. Um grupo de mulheres sem pretensão nenhuma se reúne e deseja assim ter um momento de bate-papo, de oração, até mesmo um momento para chorar, rir juntas, para abraçar, para celebrar. E nós, ali, juntamente com esse propósito, conversamos com o padre responsável pela nossa paróquia São Paulo Apóstolo na época, em Carapicuíba, que era o padre Eduardo. Nos reunimos naquela garagem, meia dúzia de mulheres, com a intenção de nos deixarmos ser impelidas pelo Espírito Santo e fazer partilhas de vida. E conduzida por essa palavra que eu trago hoje aqui para vocês, se você também quiser
pegar a sua palavra, porque ela não tem que ficar em cima do móvel tomando poeira. Ela precisa ser usada, porque na medida em que eu faço da palavra algo vivo na minha vida, eu vou deixando que Deus conduza verdadeiramente os meus caminhos. Muitos são os caminhos que nós podemos escolher, mas apenas um caminho vale a pena. É o caminho que nos leva à vivência da santidade, da intimidade, da aproximação com o Senhor. Se você está me acompanhando agora, dentro do trem, do ônibus, no caminho para a sua casa, para o seu trabalho, tudo bem, mas se você está em casa, se você pode, pega a sua Bíblia agora. Abre lá no Evangelho de João, nós vamos ler apenas um versículo nesta tarde de hoje, que é o capítulo 16, o versículo 33. Capítulo 16, versículo 33, Evangelho de São João, que vai nos dizer: Eu vos disse tais coisas, para terdes paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem. Eu venci o mundo. Mas tende coragem. Eu venci o mundo. E como eu ia dizendo, nós começamos naquela garagem. E ali havia muitas tribulações, muitas dificuldades enfrentadas em casa, com o marido, com filhos. E diante dos desafios, nós precisávamos encontrar uma voz que ressoasse dentro de nós. Porque muitas de nós estávamos buscando respostas fora. E aí nós fomos nos reunindo a cada sexta-feira, a cada momento que nós íamos nos reunindo naquela garagem e escutando a voz do Senhor. Então, quais são as tribulações hoje que nós temos enfrentado? Quais são os desafios hoje que você tem enfrentado na sua vida? Compartilha um pouco conosco. Quais são esses desafios que você tem enfrentado? Eu imagino que muitas vezes o desemprego, situações desafiantes com o filho, com o esposo. Qual é a situação que você está enfrentando hoje? É a questão do desemprego? É o marido que não aceita que você vá para a igreja, que lhe critica, que te julga? Quais são as suas tribulações e que você vai precisando suscitar dentro de você uma nova postura? Para que nós tenhamos o entendimento de que a vida, ela não pode ser vivida de qualquer forma. Nós precisamos entender que há o caminho, a verdade e a vida. E quem é essa pessoa? Jesus Cristo. Jesus Cristo. É Ele, a pessoa. Nós temos uma irmã da Missão Esté, a Francimar, que quando ela entrou na nossa missão, ela estava vivendo um período muito difícil de depressão. E ela ia enfrentando diversas realidades diante da separação, diante dos filhos. E Deus foi entrando na vida dela através de outras mulheres. Porque ela ia tocando na vida de outras pessoas e percebendo que apenas Deus pode nos fortalecer e pode nos conduzir a cada momento. Não tenhas medo. Eu estou aqui.
Eu acredito que você já escutou isso diversas vezes. Não tenhas medo, mas eu estou aqui. Coragem, coragem. Não é dessa forma que a gente sempre escuta? Mas muitas vezes eu tenho medo do escuro, muitas vezes eu tenho medo de um lugar muito alto. Isso eu estou falando de medos externos. Mas nós muitas vezes não vamos nos apoiando, nos alicerçando no que precisamos. E foi isso que aconteceu com a vida dessa irmã que eu mencionei agora. Ela foi encontrando apoio, suporte, vida. Não simplesmente nas pessoas que fazem parte da missão. Ela foi encontrando apoio em Deus. No mundo havereis de ter tribulações, mas coragem. Eu venci o mundo. Jesus Cristo, ele é vencedor. E nós somos filhos, amados, filhos queridos deste Pai de infinita bondade. Por isso não temas, não temas. Jesus está contigo. E aí, em meio a tudo isso, a gente foi caminhando. A missão Esther, ela foi caminhando naquele momento em que a gente estava apenas na garagem. Rezávamos juntas, chorávamos, ríamos. Mas aquele encontro, ele se tornava cada vez mais desejado aos nossos corações. Por quê? Porque não era simplesmente um chá da tarde. Não era simplesmente um encontro qualquer. Era um encontro com uma pessoa. A pessoa da nossa vida. E nós ficávamos desejosas de nos encontrarmos para podermos falar daquele amor. É aquela experiência que a gente tem quando a gente começa a namorar. A gente quer ver a pessoa todo tempo, a gente quer escutar a voz, a gente quer saber se tá bem, se comeu, aonde que tá. Essa foi a experiência que nós fomos tendo com aquele grupo de mulheres que se reuniam uma vez ao mês. Porque nós encontrávamos ali o amor da nossa vida. Na segunda-feira, aqui no nosso programa Caminhos com Nossa Senhora, vocês escutaram um pouquinho do depoimento da Margarete, onde ela foi falando que dentro de uma experiência do cenáculo, ela tem uma experiência profunda com o amor de Nossa Senhora que a leva a amar mais ainda a Jesus Cristo. Mas quando ela sai dali, ela tem o desejo de conhecer mais. E como é que eu conheço? Buscando. Como é que eu passo a amar mais a minha igreja? Conhecendo os documentos, lendo as cartas encíclicas, tanta beleza que há nesta igreja, que vai nos conduzindo a esta certeza de que Jesus é a nossa verdade. Que Jesus é o nosso Senhor. E aí essas mulheres iam se encontrando, nós íamos rezando, nós íamos tendo mais e mais intimidade com o Senhor. E esse grupo que era pequeno, ele foi crescendo, foi ganhando forma, foi ganhando vida. Onde nós acabamos indo para a nossa comunidade. Porque aquele pequeno espaço da garagem, aqueles metros quadrados, já não era mais suficiente. Porque as mulheres iam chegando no intuito de rezarmos mais juntas. E cada vez que nós rezávamos, nós queríamos mais. Mais a presença de Deus, mais intimidade com Deus, mais escuta da voz de Deus, mais profundidade na nossa oração.
Mas também nós entendíamos que não podíamos guardar aquilo simplesmente para nós. E aí, não tem como não falar de Nossa Senhora. Quando ela tem o chamado para poder ser a mãe do nosso Senhor e Salvador, e ela diz: o eis-me aqui, ela não fica em casa, de pernas cruzadas, esperando para ver o que vai acontecer depois. Não. Ela vai apressadamente cuidar da sua prima Isabel, corajosamente. O sim de Maria é um sim corajoso. O servir de Maria é um servir corajoso. Porque ela se desprende de si, ela se desprende de tudo e vai ao encontro. E nós da Missão Esther fomos tendo também essa experiência de que nós precisávamos sair das estruturas e ir ao encontro de outras mulheres que também precisavam de uma experiência com o amor de Deus, que precisavam de ter coragem para enfrentar os desafios do dia a dia. E nós vamos para o nosso primeiro encontro em 2016. Nós fazemos o nosso primeiro encontro no shopping. E isso foi meio que, digamos assim, agressivo para algumas pessoas, porque nós temos o costume de fazer na igreja, às vezes num colégio, mas no shopping, num local de comercialização. Por quê? Porque nós precisamos ir aonde aquelas pessoas mais precisam ser encontradas. E que experiência fabulosa! Então, em 2017, nós fazemos o nosso primeiro encontro. Nascemos no dia 5 de maio de 2016 e quando foi no ano seguinte, nós fomos fazer esse primeiro encontro para essas mulheres. E foi um momento restaurador. O tema daquele ano era Mulheres segundo o Coração de Deus. Porque para que nós possamos, assim como Maria, ter coragem de dizer sim, ter coragem de dizer: eis-me aqui, Senhor, faça-se segundo a tua vontade, não a minha. Ter coragem de fazer da igreja um local seguro de busca da verdade. E não apenas uma loja delivery onde eu vou de missa, de cura e libertação, cerco de Jericó, apenas pedir. Claro que devemos e podemos. Mas a nossa fé não pode se resumir a isso. Ela precisa ser entregue, abandono, oferta profunda. E aí nós vamos para o shopping. Começamos a montagem. Houve um grande desafio para a gente conseguir adentrar. Foram muitos nãos, muitas portas fechadas, mas muito joelho no chão. Assim como Esther, muito joelho dobrado, para que aquela porta pudesse ser aberta. Mas nós nos colocamos de uma forma empoderada pelo Espírito Santo, porque nós tínhamos certeza que era a vontade de Deus. Vocês devem estar vendo aqui um ícone de Nossa Senhora à Porta do Céu. E esse ícone, ele foi nos dado, essa imagem, melhor dizendo, ela foi nos dada em oração. Quando nós estávamos em discernimento para onde iríamos fazer o nosso primeiro encontro para as mulheres. E aí nós temos a imagem, uma irmã, que naquela época era da Missão Esther. Ainda não tínhamos o nome de Missão Esther, nós éramos conhecidas como Mulheres que Oram. E a irmã Marli, da comunidade São Pedro, ela teve uma visualização de um imenso prédio, de uma imagem, à porta desse prédio. Só que na hora ela não conseguia reconhecer a imagem. E aí depois, quando nós íamos conversando, partilhando, nós chegamos a um entendimento que era Nossa Senhora à Porta do Céu. E em alguns programas, um pouco mais, a gente vai falar um pouco mais sobre esse ícone. Mas uma particularidade que eu quero trazer hoje para vocês sobre esse ícone é que ele foi encontrado por alguns monges
a porta. E eles pegavam esse ícone e levavam para dentro. E no outro dia, da mesma forma, quando eles chegavam à porta, o ícone estava lá novamente. Até que depois de vários dias consecutivos, levando o ícone para a capela e ele voltando para ficar à porta, eles entenderam que era Nossa Senhora, a porta do céu. E que ela precisava estar à porta para acolher todos aqueles que jamais entrariam livremente na casa do filho dela. E diante desse entendimento, nós fomos para o shopping. Porque às vezes as pessoas vão ao shopping, mas não vão livremente à igreja. Nós vamos ao shopping naquele momento de descontração, de alegria, de compras, de momentos festivos, de realizações materiais para a nossa vida. E muitas vezes nós só vamos à igreja no momento da dor, do sofrimento, e às vezes nem vamos. E aí Maria, ela nos ensina que nós precisamos estar à porta, acolhendo, encorajando estas mulheres, para que elas possam ser modeladas segundo o coração de Deus, para que nós possamos ser modeladas segundo o coração de Deus, porque eu também me coloco nesse caminho. É uma mulher transformada pela força da oração, é uma mulher transformada pela presença do Espírito Santo de Deus. E nós fazemos, mesmo diante de muitas turbulências, mesmo diante de muitas dificuldades, nós conseguimos realizar o primeiro encontro no shopping. E quantos testemunhos colhidos! E aqui eu trago algo bem particular desse encontro, que uma mulher que estava na praça de alimentação ouviu um barulho. E ela queria saber de onde é que estava vindo aquela canção. E ela foi conduzida por aquela canção, ao ponto onde ela chegou no espaço ecumênico onde nós estávamos realizando o nosso encontro para as mulheres. Aquela mulher entra, participa conosco e tem uma renovação no seu coração. Então, quando nós fazemos o que é vontade de Deus e não a nossa vontade, a minha vida é transformada e outras vidas são transformadas. Não por vontade e por mãos humanas, mas por vontade e condução de Deus. Porque Deus, Ele conduz tudo. Ele constrói tudo. Do nada, Ele faz tudo. Tudo. E tudo é tudo. E nós precisamos entender isso. E aí nós vamos seguindo, caminhando com a missão Esther. Chegamos em 2018 e fazemos o nosso segundo encontro para as mulheres. Com o tema Esther, uma mulher empoderada pelo Espírito Santo de Deus. A partir daquele ano, nós começamos a ser conhecidas como Esther, porque Deus, Ele nos fala em um momento de oração: aos meus filhos, eu chamo pelo nome. A partir de hoje, vocês serão conhecidas como Esther, porque terás uma missão de rezar pelas vossas vocações, conversões de coração, mas também pela sua família, pela cidade que vocês habitam, pelo país que vocês estão, pelo mundo. E da mesma forma que Esther, ela tem uma missão particular de rezar pelo seu povo que tinha dia e hora marcada para um extermínio, nós passamos a interceder pelas nossas vidas e pela vida de um povo, de uma nação. Então a nossa missão é rezar. Rezar incessantemente, para que o amor de Deus seja cada vez mais impregnado nos corações de cada homem e de cada mulher. Que nós sejamos cada vez mais sal
e luz do mundo. E aí eu pergunto para você: você tem sido sal e luz aonde você passa? Me responde, interage um pouquinho comigo. Você tem sido sal e luz aonde você está caminhando agora? Como tem sido isso para você? Como tem sido essa vivência para você? A Berenice, ela vai falando aqui. Em casa é mais desafiante, mas com a graça de Deus tudo é possível. Isso mesmo, manhã. É desafiante. Mas quando nós temos a presença de Deus, tudo é possível. O profeta, ele não é bem aceito na sua própria pátria. Então, ser sal e luz, principalmente nas nossas casas, é muito difícil. Mas não é impossível. Não é impossível. Nós precisamos ter uma postura de prontidão. Porque nós somos aqui nesta terra um exército. Um exército em ordem de batalha. E aí nós continuamos caminhando com a missão Esther. E chegamos em 2019. E Jesus fala para nós: levanta-te. No imperativo, levanta-te. Como é que você está agora? E eu não digo simplesmente porque nós estamos sentados numa poltrona, recostado, mas em termos de acomodação, em termos de iniciativa, em termos de coragem para dar um passo na fé, porque fé é aquilo que nós não vemos, mas acreditamos que é possível. Você acredita que essa dor, essa dificuldade, esse desafio que você está passando hoje na sua casa vai passar? Ou você acha que vai ficar eternamente vivendo num vale de lágrimas? No mundo havereis de ter tribulações, mas coragem, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. E nós somos filhos e filhas do Senhor da luz, do vencedor. E aí, 2020, Deus vai falar para nós: eis que eu faço uma obra nova, a qual ela já surge, não a vedes? E o tema daquele ano de 2020 foi o Obra Nova. Gente, foi muito contraditório ao meu coração e de algumas irmãs, quando Deus falava pra gente em oração obra nova. Vânia, por que você fala contraditório? Porque não sei se você lembra, nós estávamos em pandemia. E que obra nova era essa? E olha a palavra, eis que eu faço uma obra nova, a qual ela já surge, não a vedes? E a gente não estava vendo mesmo, não. Assim como você agora que está me escutando e está achando que não tem jeito, nós estávamos cegas. Cegas pela dor, cega pela perda, cega pelo sofrimento, pelo desespero que a gente ia vendo, aquela nação, o nosso país, o mundo vivendo. E aí a gente estava assim completamente abaladas. Mas nós precisávamos dizer para aquelas mulheres: eis que eu faço uma obra nova, a qual ela já surge, não a vedes? E a obra vai se fazendo. O que é muito interessante, hoje eu tô com uma das roupas da Missão Esther, né? Do nosso encontro que aconteceu dia 20 de outubro. Um dos nossos looks, que a gente fica brincando na missão. E a gente sempre gosta de usar a cruz. Porque a cruz para nós cristãos não é sinal de tristeza, de fracasso, não. É vida. É vida porque a cruz, ela é sinal de ressurreição. E nós muitas vezes fazemos questão de trazer essa cruz vazia, sem o Cristo estar pregado nela. E tem um sentido para isso dentro da Missão Esther.
Porque nós entendemos que Jesus Cristo, ele passou pela cruz, mas ele não ficou preso na cruz. E a sua vida? Você passa pela cruz ou você fica presa na cruz? Porque quando nós estamos firmes, segurando na mão do Senhor, nós não ficamos presos no sofrimento. Nós nos deixamos ser renovados. E aí nós vivemos esse levanta-te, nós vivemos essa obra nova e nós vivemos o que Jesus nos diz no ano seguinte. Alegra-te. Gente, 2020 é pandemia, 2021 as coisas não estavam muito legais ainda. E aí Jesus diz, alegra-te para nós, tá? Alegra-te. E a gente, como assim alegra-te? Aí nós pensamos logo em Nossa Senhora, com certeza, porque quando ela deu o Fiat dela, é uma alegria imensa. Mas não foi esse alegra-te, não foi nessa palavra que Deus nos deu, esse chamado, esse puxão de orelha que nos diz alegra-te, Vânia, alegra-te, Neuciane, alegra-te, Veronice, alegra-te, Michele, Paulo, Thaís, alegra-te, José, alegra-te, Adriano, Gabriel, Miguel. Não é simplesmente, não é qualquer alegra-te. É lá na palavra onde Neemias nos diz: a alegria do Senhor será a nossa força. Se você depois tiver oportunidade e for ler o profeta, você vai ver que o cenário é de destruição. O cenário é de guerra. O cenário é de perda, é de dor. E aí, quando as pessoas já estão sem coragem, sem esperança no coração, ele sobe no lugar mais alto que ele tem e ele fala para que as pessoas se juntem, para que elas possam celebrar a vida, porque elas estavam vivas. E a alegria do Senhor sempre será a nossa força. Nós sempre escutamos isso na Santa Missa. É a despedida final. A maioria dos sacerdotes gostam muito desse rito final. A alegria do Senhor será a nossa força. Ide em paz, que o Senhor nos acompanhe. E foi nesse contexto, nesse cenário de guerra, de destruição, que Jesus nos fala, alegra-te. E ele fala hoje para você também. Aí na sua casa, onde você já não quer mais sair do seu quarto, presa nessa depressão, nessa tristeza profunda, onde você não tem nem coragem mais de levantar da cama e tomar um banho. Você não tem nem mais disposição de se olhar no espelho, porque você não se sente mais viva, não se sente mais bonita. E aí Jesus diz para você, alegra-te, alegra-te, porque a alegria do Senhor sempre será a nossa força. Não é em qualquer momento, é sempre, é agora. E aí nós continuamos caminhando. Chegamos em 2022. E Jesus nos dá o tema de vida. Vida. E esse vida foi no livro de Esther, onde ela pede vida para ela e vida para o povo dela. Ela pede isso para um rei humano, mas nós pedimos para o Rei dos Reis. Senhor Jesus, dai-me vida, porque o meu coração está entristecido, porque o meu coração, Senhor Jesus, está amedrontado. Dai-me vida. E aí, sabe o que é que ele nos fala em 2024? Florescer. Florescer. Olha, a tempestade já passou, a chuva já se foi, as flores florescem no campo. Cântico dos Cânticos. E nós somos convidados a um florescer, a um renovar das nossas forças, da nossa energia. É um caminho espiritual que a gente vai vivendo dentro desta missão, que vai nos olhando, nos fazendo olhar verdadeiramente para Cristo. E esse ano de 2024, Jesus nos fala coragem.
No mundo havereis de ter tribulações, mas coragem, eu venci o mundo. E aí a gente traz esse amarelo, onde é o sol da justiça que brilha no escuro da sua vida, no escuro do teu coração, porque os teus olhos estão fechados e Deus, Ele quer abrir. Ele quer te fazer enxergar novamente. Que em meio às trevas, da dor, da perda, da falta de algumas coisas na sua casa, da ausência, coragem. Coragem é o que Deus nos pede para nós conseguirmos trilhar neste caminho. A gente precisa sempre estar assim, abertos, para ser conduzido por esta voz que clama nos nossos corações. No deserto do nosso coração. É a voz que clama no deserto, mas não é em qualquer deserto. É no deserto do nosso coração. Porque o nosso coração, ele precisa ser regado pela presença de Deus. Ele precisa ser iluminado. Porque a primeira coisa, quando uma pessoa que está em depressão, ela tem a dificuldade de sair do quarto. Porque ela quer viver na escuridão, nas trevas. O inimigo, ele quer isso, ele quer roubar a nossa vida, ele quer nos levar para um caminho de escuridão, onde a gente não acredite mais que é possível florescer, onde não vai mais acontecer uma obra nova, onde eu não vou mais conseguir me levantar. Mas Jesus diz, sim, você vai. Coragem, eu venci o mundo. Eu venci o pecado, eu venci a dor. Coragem, eu estou contigo. Vai falando pra gente aí, o que você tá achando do nosso programa? Desse projeto maravilhoso chamado Caminhos. Caminhos que nos conduzem à presença do Senhor. Caminhos que nos levam a uma intimidade profunda com a voz de Deus. Caminhos que nos fazem refletir que na vida, sim, há dificuldades, há desafios, mas nós somos vencedores, porque nós somos filhos amados, filhos queridos do vencedor, dos vencedores. Ele é o nosso Pai. Nós precisamos ter essa inquietação, uma santa inquietação, para ser impelidos a viver na presença dele. Eu quero te conduzir agora, diante dessa partilha que eu fui fazendo com você, a um momento de oração. Eu não sei onde você está neste momento. No trânsito, dentro do seu carro, no ônibus, no trem, no metrô, na cozinha da sua casa, no seu quarto, na escola, na faculdade, no seu trabalho, aonde você está agora. Tente nesse momento fazer uma reflexão. Como têm sido as suas atitudes? Se você puder, feche os seus olhos. Tente se abrir a esse momento de mais intimidade com o Senhor. Feche os seus olhos, não seja relutante. Tente esvaziar um pouco a sua mente agora. Vá se permitindo escutar a voz de Deus, que vai dizendo ao seu coração: coragem, minha filha, coragem, meu filho. Eu venci o mundo por você. Eu venci o mundo pela sua família.
Se permita ser conduzido pelo Espírito Santo. Vai escutando apenas o silêncio. Isso mesmo. Escutando o silêncio, porque nós vivemos num barulho ensurdecedor. Muitas vozes que nos roubam, que nos inquietam. Não vos inquieteis. Vá silenciando agora. Faça esse esforço para que você possa conseguir forças para continuar. É um novo respiro. Tente navegando. Vai imaginando agora que você está em alto mar. No barco, não tem tempestade. Se você tem medo, fica tranquila, fica tranquilo. Jesus Cristo está conduzindo esse barco. E Ele está te dizendo, minha filha, meu filho, coragem. Eu estou com você. Esse tempo vai passar. As dores vão cessar. Eu estou com você. Em nenhum momento eu te deixo sozinho. Escuta a minha voz. Eu quero te fazer dar novos passos. Realizar novos sonhos. Mas permita a sonhar os meus sonhos na sua vida. Se permita sonhar os meus sonhos. Porque nós muitas vezes vamos nos prendendo aos sonhos que as pessoas colocam em nós. Ai, meu filho, quando crescer vai ser médico. Minha filha vai ser professora. E aí nós começamos a sonhar os sonhos dos nossos pais. Mas agora se permita sonhar os sonhos de Deus. Tenha coragem de sonhar os sonhos de Deus. Vá se deixando conduzir em meio a este barco. É um barquinho muito simples de madeira, sem luxo nenhum, onde só tem você e Jesus Cristo. E Ele vai te fazendo entender que a sua segurança é Ele. Que o que você busca, você encontra nele. E que todas as outras coisas, elas são transitórias, passageiras. Mas Ele não. As pessoas te abandonam, te diz, eu vou sempre estar ao seu lado. E na hora da dificuldade, elas não estão mais ali. Mas com Jesus não é desse jeito. Ele está aqui, agora. E muito mais do que segurando na tua mão, Ele está te pegando no colo. Ele está te pegando no colo e te dizendo, minha filha, meu filho, eu te amo. E eu te chamo pelo nome, porque aos meus filhos, amados, queridos, eleitos, eu chamo pelo nome. Se deixe experimentar, se deixe tocar por esse amor. Esse amor incondicional. Esse amor que não tem tamanho. É inimaginável aos olhos humanos. É um amor que derrama até a última gota de sangue na cruz para a nossa redenção, pelos nossos pecados serem lavados e assim nós sejamos purificados pelo sangue do Cordeiro. Sim, Senhor Jesus, dai-nos coragem, coragem para enfrentar cada situação difícil. Dai-nos coragem para entender que tudo na vida passa, mas Tu é eterno, Senhor, nas nossas vidas. Dai-nos coragem, Senhor Jesus, para enfrentar os desafios. Dai-nos coragem para entender que muito mais
do que a realização de um sonho é permanecer na sua presença. Enquanto eu rezava por esse momento hoje, com vocês aqui no Caminhos com Esther, eu encontrei um texto que eu vou partilhar agora com vocês. Atualmente, muito se elogia a coragem de quem larga tudo por um sonho. Nós vamos deixando tudo e correndo atrás dos nossos sonhos. Sim, eu concordo. Exige coragem deixar tudo. Mas, quando eu uso do cartão de crédito do meu pai, dos contatos que a minha mãe me oferece, é algo mais cômodo. Mas a maior coragem que nós podemos ter é em persistir num trabalho desgastante, acreditando no seu aprendizado, em quem insiste nos estudos, mesmo pegando 3 conduções. Você que agora pode estar nos escutando em meio às fadigas do seu dia. E quem não se separa na primeira discussão, como é que está a sua relação hoje com o seu esposo, com a sua esposa? Muitas vezes nós dizemos, eu preciso ter coragem de sair dessa relação. Porque nós achamos que a maior coragem é sair. Será? Em meio a uma discussão, eu saio e bato a porta. E me sinto às vezes a pessoa mais corajosa do mundo. Porque eu não discuti. Mas nós precisamos entender que abandonar os pais que já envelheceram, abandonar um filho que está perdido nas drogas, abandonar uma pessoa que me fez mal e que eu não consigo perdoar, não é ter coragem. A coragem que o Evangelho nos ensina é que nesses tempos voláteis, há mais coragem na permanência do que no abandono. É muito maior o desafio de realizar um sonho sem abandonar os compromissos da vida. Eu repito para você, nesses tempos voláteis, há mais coragem na permanência do que no abandono. É muito mais fácil hoje eu abandonar o que me faz mal do que lutar para que as coisas mudem. Que nós possamos pedir a coragem evangélica, a coragem de permanecer nesse barquinho chamado vida, mesmo quando ele parece que vai desmontar, porque ele é frágil e pequeno. Mas a coragem de se deixar ser sustentada pela presença de Deus. Que nós tenhamos coragem de permanecer com Jesus até o fim. Porque aqueles que perseverarem até o fim, estes serão salvos. Aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Coragem. Coragem para permanecer lutando. Coragem para não pular do barco quando tudo parecer perdido. Fixar os olhos naquilo que é eterno, no que não passa, no que não é transitório. Que
que nós possamos pedir esta graça todos os dias de nos empoderar pelo Espírito Santo de Deus. Ter coragem de carregar a nossa cruz. Porque não é um caminho fácil, é um caminho de cruz. Mas é a cruz que nos leva para a vida eterna. Continue participando conosco deste momento de oração. Faça o seu pedido de oração aqui, para que nós possamos, a cada momento, rezar por você e pela sua família. A Conceição, ela pede oração pela filha dela, que nós possamos rezar pelas famílias. A filha dela que teve uma queda e que agora, graças a Deus, está em casa, mas que ainda está em processo de recuperação porque machucou a coluna. Que nós possamos rezar pela filha da Conceição. Qual é a realidade de saúde que você enfrenta hoje na sua casa? Um diagnóstico médico difícil? Rezemos também pelo pai da Neuciane, ele que está em tratamento de câncer, para que nosso Senhor Jesus Cristo possa cuidar dele e de cada um dos nossos irmãos e irmãs em Cristo que estão passando por essa realidade tão difícil com o câncer. Peço também aqui pela Lúcia, que também está em tratamento de câncer. Alcança, Senhor Jesus, os seus filhos e as suas filhas. Dai coragem para enfrentar os desafios. Dai coragem para sempre estar caminhando, segurando nas suas mãos. Peço também pela dona Sandra, que está com um problema, esperando uma cirurgia ortopédica. São tantos pedidos. Peço desculpa se a gente não conseguiu ler o seu pedido hoje. Mas no próximo programa, continue mandando o seu pedido de oração. Nós estaremos sempre aqui colocando cada pedido de oração seu e levando também para as nossas orações diárias diante do Santíssimo. Porque na presença do Senhor, tudo pode ser mudado pela força da oração. Nesses tempos voláteis, ficar é muito mais corajoso do que fugir. No mundo haverei de ter aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Muito obrigada pela sua participação nesta tarde conosco. Que alegria ao meu coração saber que tenho você aí, do outro lado, participando, compartilhando e fazendo desse projeto Caminhos algo vivo na vida de outros irmãos. Que Deus possa abençoar sempre você. Compartilhe mais e mais o nosso programa. Compartilhe toda a programação da Rede Smart de Comunicação para que outras pessoas, assim como você, tenham essa oportunidade de ser tocado pela presença do Senhor. Coragem, eu venci o mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Te espero aqui, na próxima quarta-feira, às 15 horas, participando conosco do Caminhos com Esté. Compartilhe, para que outras vidas sejam introduzidas nesses caminhos. Um beijo no seu coração, fique com Deus, até semana que vem.